Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o tema de hoje é para aquelas pessoas que, com uma certa frequência, utilizam pensamentos como esses daqui. Não tá bom o suficiente, poderia ter ficado melhor, será que as pessoas vão gostar? Será que isso daqui realmente está bom? O que será que vão pensar sobre isso? Eu talvez não esteja me esforçando o suficiente. E aí, já passou algum desses pensamentos na sua cabecinha? Então esse vídeo é indispensável para você, porque nós vamos falar sobre autocobrança, autoexigência e perfeccionismo. Eu sou a Thalita Camargo, psicóloga clínica, terapeuta cognitivo-comportamental, e se você quiser me acompanhar de uma maneira mais próxima, vou deixar aqui para você o meu @ do Instagram, onde eu costumo compartilhar conteúdos como esse daqui, porque de fato tudo aquilo que a gente não conhece não existe pra gente, mas a partir do momento em que você toma consciência, você pode viver e se relacionar melhor com a sua saúde mental e emocional. A bem da verdade, eu também poderia começar esse vídeo falando sobre um sintoma muito presente em quem se cobra demais, em quem se exige demais e em quem também é perfeccionista. Qual que você acha que é? A procrastinação. Por quê? Porque a pessoa que se exige demais, que tem esse nível de autocobrança, ela de fato precisa, protelar algumas atividades, alguns trabalhos, algumas situações, porque devido à autoexigência e autocobrança, ela precisa reunir, uma certa energia, uma certa dedicação e uma certa entrega para que ela garanta que ela fará a entrega na performance que ela gostaria de fazer. E isso não acontece de uma hora para outra ou de qualquer jeito. Então é por isso que pessoas com essa exigência costumam procrastinar, porque para elas a entrega, a maneira como elas vão fazer algo precisa estar ali o melhor possível e elas vão atrelando alguns aspectos e características que precisam acontecer para que aquilo seja entregue da melhor maneira. Então, eu tenho que estar disposta, eu tenho que estar descansada, eu tenho que estar com bastante energia, eu tenho que ter tempo, enfim, podem ser as mais diversas variáveis ali para poder fazer essa entrega, mas a grande questão é que a gente procrastina, Procrastina porque talvez a primeira vez que a gente fez não ficou bom e a gente quer repetir, procrastina porque talvez a gente não tenha a quantidade de energia que nós gostaríamos de ter para poder fazer um determinado trabalho, porque nós não estamos tão inspirados ou tão dedicados, mas a verdade é que toda pessoa que se exige está procrastinando. Pode ser que você até não procrastine um trabalho ou algo que seja importante, mas talvez você procrastina, por exemplo, um desejo, uma atividade que você quer fazer, algo que você tenha aspiração, pode ser inclusive uma procrastinação em relação às redes sociais, em relação a um evento, em relação a algo talvez menos urgente também, mas todas as pessoas que se cobram procrastinam. E aí, da onde vem isso? Há um tempo, quando eu parei para poder estudar sobre ansiedade, eu fui surpreendida porque nós estamos muito habituados a entender a ansiedade como aquela TAG, o transtorno de ansiedade generalizada. Muita gente conhece a ansiedade e atrela a ansiedade como aquela coisa da inquietude, da pessoa apressada, da taquicardia, da sudorese, do formigamento, que também tem a ver ali com as crises de ansiedade, com os ataques de pânico. Mas a grande verdade é que muitas pessoas têm o temperamento mais ansioso, um temperamento que é mais tendencioso à ansiedade. Quando a gente estuda sobre o Big Five e a gente conhece ali os 5 tipos de temperamento, existe um desses temperamentos que faz com que a gente de fato tenha mais facilidade para ver o mundo de uma maneira mais ansiosa, de colocar uma lentezinha no olho assim e se comportar de uma maneira mais ansiosa. E não necessariamente essas pessoas terão TAG, farão um ataque de pânico, mas elas se comportarão com mais autoexigência, com mais necessidade de controle, elas tenderão a minimizar riscos e aumentar certezas, elas não lidam muito bem com as incertezas, com as inconsistências, elas tendem a ter uma maior exigência a respeito delas mesmas, para que elas controlem o resultado que elas fazem e, de alguma forma, coopere para que elas tenham mais controle sobre as coisas. Enfim, quem tem esse temperamento mais ansioso, vamos dizer assim, é um excelente profissional, porque costuma fazer uma entrega realmente muito boa. As empresas, se ouvirem esse vídeo, vão começar a querer contratar esse tipo de funcionário. E é verdade,
essas pessoas, elas são bastante procuradas, né, em empresas. A questão é que elas, por conta de toda essa elaboração de personalidade, acabam muitas vezes se sobrecarregando, cansando, fadigando, porque é uma autocobrança e uma autoexigência muito persistente. Então, são pessoas que se sentem muito insuficientes, sempre se questionam do nível de capacidade, sobre o nível de qualidade do que estão fazendo, sempre partem do pressuposto de que deveriam fazer melhor, que poderiam estar fazendo melhor. Isso cansa muito, né? E imagina, mesmo com muita cobrança e com muita exigência, essas pessoas estão sempre tentando fazer mais. E por que será que a gente se cobra tanto? Por que será que a gente se exige tanto, né? Como é que costuma funcionar o manejo clínico, né, comigo ali no ambiente terapêutico, quando as pessoas chegam com esse tipo de demanda? A primeira coisa que eu quero te explicar é que a autocobrança, ela é um funcionamento, a gente funciona com autocobrança todas as vezes que a gente parte do pressuposto de que nós estamos em falta com algo. Se a gente for parar para pensar na própria palavra cobrança, só vai ser nos cobrado, né, aquilo que alguém precisa retirar de nós como direito, vamos dizer assim. Então, se chegar uma conta aqui na minha casa, por exemplo, da Coca-Cola, eu não vou pagar, porque eu tenho plena clareza de que eu não tenho nenhum tipo de dívida, né, com essa empresa. Porém, se eu sou um supermercado ou um distribuidor e chega ali uma fatura da Coca-Cola, eu talvez tenha que pagar porque foi um produto que eu comprei. Então, eles estão requerendo, né, algo de mim que é um direito deles. E a autocobrança também vai muito por esse caminho. Eu quero retirar de mim, né, puxar de mim algo que eu sinto que eu estou em falta comigo mesmo. Então, por que eu me cobro? Eu me cobro porque, em alguma medida, quando eu olho para minha entrega, pode ser como mãe, pode ser como esposa, pode ser como profissional, pode ser como filha, eu parto do pressuposto de que eu estou em falta, de que eu deveria, né, fazer mais. E aí, então, eu passo a me cobrar. Mas, em regra, a gente não vai se cobrar de uma maneira gentil. A gente se cobra com acusação, com críticas exageradíssimas, nos desaprovando, nos invalidando. Então, palavras, né, de autorreferência muito comum de quem se cobra muito são palavras de ameaça. Então, por exemplo, meu Deus, se eu continuar fazendo uma entrega dessa aqui no meu trabalho, a próxima pessoa a ser demitida, sem dúvida, vai ser eu. Nossa, eu tenho feedback para ouvir do meu chefe. Eu não tenho dúvidas de que ele vai me questionar sobre algo que eu não sei responder ou que ele não está tão satisfeito com o que eu tenho feito até agora. Então, a gente sempre parte do pressuposto de que nós estamos em falta sobre alguma coisa. E por que nós temos uma sensação de falta? Porque nós não conseguimos, no time certo da infância e da adolescência, internalizar um senso correto de competência, que é tão importante para a gente olhar para nós mesmos, reconhecer as habilidades que nós temos, ter clareza de como que a gente usa essas habilidades, que são as nossas competências, e saber quais são os valores dessas competências. Então, muitas vezes, aquela sensação de competência, aquela sensação de suficiência, a gente tem falta disso. E é uma sensação mesmo. E isso é internalizado, como eu acabei de explicar para vocês, ali muito perto da infância e da adolescência. Então, vamos tentar aqui resumir, porque eu sei que é um conteúdo até meio que denso, e só vai ficar até o final desse vídeo. Então, se você está aqui comigo até agora, por favor, deixe um comentário, porque isso vai ser muito importante para mim, saber se realmente esse conteúdo fez sentido para você. Então, para aqui, dá um pausezinho, vai lá e deixa o seu comentário só para eu poder saber se você chegou até essa parte. Mas, voltando, em outras palavras, você se cobra porque você tem a sensação de que não está fazendo o suficiente. E por não ter a sensação de estar fazendo o suficiente, aumenta o seu nível de cobrança e dedicação. E como você não tem essa sensação de suficiência, você tende a terceirizar para alguém essa sensação. Então, quando o feedback, o reconhecimento e a aprovação vem, você experimenta de um alívio, porque você então confia no outro a respeito do quanto que você está, de fato, performando bem, do quanto que você está sendo, de fato, suficiente. E aí, como resolver isso? Se você está se fazendo essa pergunta, porque, de fato, você está se vendo nesse cenário aqui que eu estou compartilhando com você. E aí, agora, veja como faz sentido a ideia do procrastinar, né? Agora tá fazendo sentido, porque
se eu me cobro tanto para poder fazer algo bom, eu posso até ter uma aversão a fazer as coisas, porque eu sei o nível de exigência que eu vou ficar. E aí eu posso até procrastinar mesmo, porque o fazer já não se torna tão prazeroso, porque eu tô ali, né, numa autoexigência muito grande, numa autocrítica, numa autocobrança. Então, como sair disso, Thali? Eu vou te passar aqui algumas orientações, mas a primeira delas, e eu preciso ser muito honesta com vocês, é fazer terapia, né? A gente acha que terapia é um ambiente em que a gente vai só para poder conversar. Gente, por favor, né? Isso precisa rapidamente ser revisto. O fato de eu seguir a linha da terapia cognitiva comportamental e de uma terapia baseada em evidências, o ambiente terapêutico ele é altamente concentrado em desenvolver novas habilidades. Então, sim, você fica mais inteligente, você desenvolve novas competências em fazer a terapia, porque da mesma forma que eu estou trocando aqui com você, lá no ambiente terapêutico, a gente também tem essa oportunidade de troca. A partir do momento em que eu compreendo como você funciona, que eu vou te ensinar novas competências e habilidades para que você viva melhor e se relacione de uma maneira mais saudável, vamos dizer assim. Então, terapia. Terapia é muito importante para que você desenvolva essas habilidades. E se você tem interesse em saber maiores informações sobre o processo terapêutico comigo ou com alguém da minha clínica, é muito simples, existe um link lá na bio, até mesmo aqui no YouTube, e você pode tranquilamente nos perguntar e a gente te passa todas as informações para que você saiba realmente como funciona o processo terapêutico na prática. O segundo ponto é você começar a diferenciar, a ter um discernimento de que o que você sente não é o fato em si. A sensação, muitas vezes, ela vai acontecer, você querendo ou não, ela vai estar aí. E a gente não escolhe o que a gente sente, mas a gente escolhe o que a gente faz com o que a gente sente. Então, Thalita, eu estou me sentindo insuficiente. Desenvolva outras formas de analisar o que você faz. Não se prenda só à sua sensação, porque ela pode estar corrompida. Muito provavelmente esse sistema sofreu ali um comprometimento, vamos dizer assim, ao longo da sua história. Então, não utilize uma única métrica para poder saber o quanto que você de fato está fazendo a coisa certa ou errada. Não conte apenas com a sua sensação. Aprenda a discernir, a avaliar o seu trabalho, a avaliar suas relações de uma outra maneira, de uma maneira mais realista. Não conte apenas com as suas emoções. Esse sistema pode estar corrompido. Terceira e importantíssima dica: aprenda a fazer mesmo quando você não estiver se sentindo tão suficiente assim. Não deixe para depois, ou cuidado com a quantidade de vezes que você refaz um trabalho. Aprenda a aceitar que existe uma parte sua que nem sempre vai performar em 100%, mas que tá tudo bem fazer uma entrega quando você está em 80%. As pessoas que se exigem muito vão achar inadmissível essa orientação. E eu sei muito bem, porque eu já fui esse ser humano. Atendo muita gente também com autocobrança e vocês ficam assim, Thali, como assim você está me pedindo para compactuar com uma entrega de 80%? Porque um dos valores dessas pessoas que se cobram muito é a excelência. Mas o que eu quero te dizer é que existe uma frase que eu trouxe para a minha vida e também repito muito para os meus pacientes, que é o seguinte: eu sempre me comprometo a ser a melhor Thalita que eu posso com o que eu tenho naquele momento. Eu não tenho controle de como eu vou levantar amanhã, de como eu vou estar hoje no final desse dia, mas o meu comprometimento sempre é em ser o melhor que eu posso ser com aquilo que eu tenho. E às vezes o que você tem naquele dia é 80% e é o melhor que você pode fazer. Talvez você tenha ficado uma noite inteira acordada por conta do seu bebê. Talvez você tenha acabado de passar por um quadro de saúde. Talvez você esteja vivendo algo muito avassalador no seu relacionamento amoroso. Talvez você tenha lidado com uma perda. Talvez você esteja lidando com um desafio financeiro. E o melhor que você pode ser nesse momento é 70%. E tá tudo bem, porque ninguém consegue ser 100% sempre. Isso é inviável. E a vida funciona com a gente sendo 50%, 60%, 100%, 120%. Então eu te incentivo aqui a aceitar uma parte tua que nem sempre vai performar 100%, mas que é uma parte que está fazendo o melhor que pode com o que tem. E eu lamento muito, né, quando eu encontro pessoas que se cobram e se exigem tanto, porque elas tendem, assim, a menosprezar muito o esforço que elas estão fazendo.
Eu sei que tem gente que está fazendo o melhor que pode, está entregando 40% e está fazendo isso com muito suor. E a pessoa olha para todo esse esforço e se sente insuficiente. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender sobre autocobrança, autoexigência e também sobre procrastinação, sobre perfeccionismo, e que você saiba e se comprometa aqui comigo hoje a ser o melhor que você pode com o que você tem. Se esse vídeo fez sentido para você, não deixa de me dar uma devolutiva, faz aqui alguma reação para que eu entenda que esse tipo de conteúdo se conecta com você, e a gente se vê numa próxima vez.